Bem, pessoal, nesse terceiro vídeo eu vou abrir falando um pouquinho do nosso público-alvo. Ou seja, nós falamos o que cobre, os eventos que são passíveis de cobertura, e agora nós vamos buscar o nosso público-alvo. Para isso eu vou encher a tela para ficar bem gravado na nossa mente aonde está o nosso público-alvo, o nosso nicho de mercado. Então vamos lá. Então veja bem, o público-alvo nosso, eventos corporativos, como eu disse, reuniões, congressos, simpósios, seminário, os famosos network, então tem muito evento aqui corporativo para ser explorado. Leilões de animais, festa do peão e rodeios, que é aquilo que nós falamos, cafés da manhã, almoço e jantares programados por empresas, organizações, casamentos, então nós temos aqui uma série de nichos de mercado para explorar. Feiras e exposições, como eu já disse no nosso primeiro vídeo, festas que são formaturas, casamento, aniversários, premiações, formaturas e lançamentos promocionais, confraternização, sejam elas de igrejas, família, empresas, desfile de moda, todo tipo de desfile de modas, inaugurações, que são eventos de inauguração de lojas, de estabelecimentos, de uma maneira geral, treinamentos realizados e presenciais dentro das próprias empresas, show artístico e eventos culturais, que são aqueles shows, mega shows, com cantores sertanejos, funk, axé, ou seja, nós temos aí um nicho de mercado muito grande, e também cultos religiosos. Não deixa de ser um evento culto religioso, uma missa de sétimo dia, ou seja, nós temos aí todo tipo de evento. E aqui tem outra atenção, Algumas seguradoras estipulam o limite máximo de pessoas por evento, então, neste caso, é bom ficar atento nas condições gerais de cada companhia. É como eu disse, pessoal, no começo do nosso vídeo, que algumas seguradoras expandem essas coberturas e nós devemos ficar atentos. E tem seguradora que não faz seguro para mais de 10 mil pessoas, assim como tem seguradoras que não importa o tamanho do evento. Logicamente que o organizador vai pagar um pouquinho mais, mas ele vai ter uma segurança. Quanto maior o evento, maior são as chances de alguma coisa dar errado, ok? Bom, para melhorar o entendimento deste curso, eu vou fazer diferente dos demais cursos que eu ministro. Eu separei isso daqui em duas seguradoras. Então nós vamos iniciar aqui na seguradora A, que é uma das maiores seguradoras, que eu não quero citar o nome para não ter comprometimento com nenhuma delas, e não ter problemas com aquelas que eu não citei. Então, dentro dessa cobertura da seguradora A, nós vamos entender como que ela funciona no mercado e quais as condições que ela oferece para os corretores de seguro e para os organizadores dos eventos. Então, vamos lá? Bom, primeiro, a cobertura básica, como o próprio nome já diz, a cobertura básica é aquela obrigatória que deve ser contratada por qualquer organizador de evento. Então, qual é a cobertura básica dessa seguradora A, como eu citei logo depois que eu coloquei a nossa tela aqui do lado direito? Então vamos lá. Eu vou encher a tela, que é melhor que a gente vai acompanhar e você vai acompanhar com mais propriedade. Vamos lá, vamos encher a tela. Então nós temos aqui cobertura de danos ao conteúdo do local do risco. Olha que bacana. O que essa cobertura garante? Ela garante ao segurado os bens cobertos que sejam de propriedade do segurado ou por ele utilizado, através, logicamente, de um contrato formalizado, escrito e assinado, existente nas dependências do local onde está sendo realizado o evento. Ou seja, ele tem que estar e ele tem que existir nas dependências do local onde está sendo realizado o próprio evento. E os riscos cobertos são, olha, aqui nós vamos falar dos riscos, depois vocês vão observar e nós vamos falar o que não está coberto, ok? Então vamos lá. Ele cobre incêndio, raio ou explosão de qualquer causa e natureza. É passível de acontecer isso? Claro, é muito passível, principalmente incêndio, Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave e impacto de veículos terrestres. Quantos eventos a gente vê aí, carro avançando nas pessoas, atropelando pessoas em alguns eventos, em função de briga, de revolta, isso dá um prejuízo terrível, só que é passível de contratação de
de uma cobertura de seguro. Danos elétricos, né? Pode dar um raio nas proximidades, queimar equipamentos, né? Luminosos, pode queimar os equipamentos elétricos, né? Eletrônicos, e aqui nós temos uma cobertura que garante esse tipo de danos. Greves, tumultos e motins, pode estar acontecendo alguma greve, tumulto, né? Próximo do local do evento, e isso aí vem a se agravar dentro do evento, também tem a devida cobertura. Subtração ou tentativa cometida por meio de ameaça direta ou emprego de violência contra os sócios, diretores e ou empregados do segurado. Então, pessoal, tudo que está dentro do local do evento, ele pode ser segurado. Ou seja, se você, como corretor, ofereceu ao organizador e ele, como organizador, comprou essa cobertura, ele está totalmente seguro. Ele fala assim, agora eu posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo que eu estou seguro. Cuidado, aqui começa aquilo que eu disse no começo. Todo seguro ele tem que ser muito bem feito, levando-se em consideração o que cobre e o que não cobre. Então vamos lá. Desde que contratado na pólice, está lá, a extensão da cobertura para transporte estarão amparado, ou seja, ainda pode ser coberto. Ele contratou tudo que está dentro do local do evento, existente no local do evento, só que ele também precisa de uma proteção de trazer os equipamentos para o local do evento. Se ele fizesse esse transporte adequado, né, bem adequado, com o caminhão fechado, logicamente, que a pessoa não vai colocar em cima de um caminhão aberto, descoberto, ou seja, que não tenha, né, o famoso baú fechado, colocar lá bateria, guitarra, violão, iluminação, girador, computador, teclado, piano, ou seja, qualquer equipamento que vai ser utilizado no evento num caminhão aberto e durante o percurso ele pega uma chuva, um temporal, ou uma batida, ou um quebra-mola, e esses objetos caem, quebram, logicamente você não vai ter segurança nenhuma. Então é muito bom avisar o cliente o seguinte, você está contratando uma extensão para o transporte dos equipamentos que serão utilizados no evento, porém, eles têm que ser transportados de uma maneira lógica, autorizada mesmo pelo próprio Detran. Não vai ter que ter excesso de altura, excesso de peso e nem excesso de largura. Ele vai ter que ser transportado de maneira adequada. Danos físicos acidentais causados aos bens cobertos. Está coberto? Sim, desde que transportado legalmente. Subtração ou tentativa de subtração dos bens que estão sendo transportados, né? Uma barreira numa pista, uma tentativa de assalto em um posto de gasolina, ou seja, uma tentativa ou subtração desses equipamentos, logicamente eles também estarão cobertos. É uma cobertura relativamente um pouquinho mais cara que as demais? Sim, ela é um pouco mais cara. Por quê? Porque nós estamos aqui informando que nós estamos cobrindo produtos, equipamentos e objetos de alto valor e de alto risco. Então, ela se torna uma cobertura um pouquinho mais salgada, ok? E qual que é o período da cobertura? O período da cobertura desta garantia vai abranger o quê? A instalação, a montagem e a desmontagem, ou seja, do início até o final do evento. E a duração do evento segurado. Então, enquanto o evento estiver rolando, esses equipamentos eles estarão seguros. Tanto no transporte para montagem, como no transporte da desmontagem. Eles estarão cobertos pela apólice. Olha que bacana que é essa contratação dessa cobertura A. E quais são os bens cobertos nessa garantia? Então vamos lá, ó. Objetos de decoração, foi o que nós falamos no início, mobiliários, que são as mobílias que serão utilizadas no evento, os eletrodomésticos, porque logicamente vai ter fornecimento de alimentação, então ali dentro vai ter eletrodoméstico, que vai servir, né, os clientes bebida, como refrigerador, ou seja, balcão frigorífico, né, os freezer, então estarão cobertos também. Painéis, anúncios luminosos, como nós falamos no início, utilizado exclusivamente para o evento. Não é aquele painel que está lá, que é do próprio salão, que ele tem que ter a cobertura dele, é aquele que está sendo temporariamente utilizado para o evento. Bom, toda a estrutura temporária existente no local de risco, desde que montada exclusivamente para aquele evento. Você vê que eu estou reforçando muito que é tudo relacionado com o evento do momento, está sendo realizado. Os objetos cenográficos, né, que podem ser cortinas, balões, pode ser móveis,
pode ser iluminações diferentes, telões, ou seja, tudo quanto é objeto cinematográfico, cinegráfico, não é cinematográfico, nós estamos falando em cenográfico, que vai fazer o cenário do evento, está coberto dentro dessa cobertura. E os geradores de energia, tá? Se tiver a exigência, ele contratou um gerador, por exemplo, ele tem cobertura. Ok, então se alguém falar, está tudo coberto, todos os itens, tá, esses que eu citei, sim, eles estão cobertos. Então, o que não vai estar coberto nesse evento, nesta cobertura? Eu contratei essa cobertura, não vou botar a cabeça no travesseiro e achar que está tudo coberto. A maioria está, os principais sim. Porém, vamos ver agora, eu não vou nem colocar do lado direito, eu já vou encher a tela para vocês observarem quantos itens de exclusão nós temos e o seu cliente deverá ser informado. E se você é um organizador de evento, também deverá estar ciente. Vamos lá? Bem, não estão amparados pela cobertura básica nesta corretora de seguros A. Prédios e ou construções, o prédio e a construção ela tem que ter a cobertura própria deles, né, que é o seguro empresarial. Os equipamentos cinematográficos de som e imagem. Olha bem, o cenográfico, que é o cenário, está garantido, porém o cinematográfico e o som e imagem não estão cobertos nesta cobertura básica. Você vai ver durante o percurso desse curso que vai aparecer uma cobertura adicional que o cliente pode contratar para aí sim cobrir os seus equipamentos cinematográficos. É aqui que entra a expertise de um bom corretor de seguros. Equipamentos fotográficos, televisores, câmeras objetivas e tripé também estão fora desta cobertura básica, que poderão ser incluídas nas outras. O dollies, né, que são aqueles carrinhos que transportam as caixas de som, então eles também não têm cobertura. Refletores, você viu que tem iluminação, mas não cobre. Refletores, equipamentos de iluminação elétrica ou eletrônica, tudo dentro da básica, ok? Mas professor, o senhor disse no início que tem cobertura extra, cobertura adicional, nessa não. Amplificadores, monitores e instrumentos de teste. Então qualquer instrumento que eles forem utilizar ali para testar está fora da cobertura. Fotômetros, gravadores de áudio ou vídeo é exclusão. Microfones, cabos e conexões e pedestrais estão fora, né, das coberturas. Equipamentos de efeitos mecânicos, maquinistas e camarins, ou seja, aqueles que operam as máquinas, né, dentro do evento, e os camarins, que cuidam dos camarins e os camarins. Móveis e unidades de trailers, ou seja, qualquer trailer, né, que está estacionado dentro do evento, que é utilizado por algum artista, né, ou por algum organizador, também não faz parte de cobertura, tá? Não está dentro da cobertura. E quaisquer outros bens não descritos em bens cobertos. Entenderam, pessoal, por que nós nunca podemos falar para um cliente que ele contratou a cobertura básica e ele já está tranquilo? Não. Tem vários itens de exclusão que devem ser bastante observados para serem contratados através de coberturas que nós chamamos de adicionais. Bem, eu me prolonguei bastante nesse vídeo número 3 e vou deixar para complementar esses assuntos nos próximos vídeos. Então, te encontro no vídeo número 4.